Bom, o que a Bíblia tem a dizer sobre sonho, né? Sobre sonho. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver que de Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia fala sobre sonhos espirituais. Deus se comunica com o ser humano de diversas formas. E uma das formas que Deus se comunica é através de sonho, certo? Tem visão, tem profecia, mas Deus fala através de sonho. Com José do Egito foi assim, né? Com Jacó foi assim, ele sonhou com a escada. Toda a Bíblia está repleta de passagens que Deus, o sonho lá, Daniel interpretando sonhos de Nabucodonosor, enfim, Deus sempre se revelou dessa maneira. E você percebeu que de um tempo para cá, eu tenho mostrado alguns sonhos para vocês, né? E se vocês verem aí de todo o tempo do ministério, eu nunca fui uma pessoa de mostrar sonhos aqui. Por que eu nunca fui uma pessoa de mostrar sonhos? Porque eu só mostro aquilo que é verídico, aquilo que é real. Eu não fico inventando, não fico criando para trazer um conteúdo. Não. Eu só falo aquilo que é coerente, que tem respaldo bíblico. Se tem respaldo bíblico e eu sei que é verdadeiro, eu mostro. Se não tem, eu simplesmente descarto e vejo como uma coisa da carne, uma coisa da pessoa, entendeu? Uma coisa do íntimo dela, entendeu? Ou até uma mentira, dependendo da pessoa, entendeu? Eu não sou uma pessoa que acredita em qualquer coisa, não acredito em qualquer coisa, né? Aliás, se tem um dom também que Deus me deu, é o dom de discernimento. Eu consigo pegar certinho quando a pessoa, o tipo de pessoa que é. Vocês podem ter certeza do que eu estou falando. Quando eu converso, eu já sei. Hoje a minha esposa está casada comigo há alguns anos e eu sempre disse para ela, né? Ó, bênção de Deus, essa pessoa aí não é, entendeu? E ela mesmo testemunha, eu nunca errei, entendeu? Não porque eu sou bom, mas porque Deus me dá esse discernimento. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos e também no Joel, que nos últimos dias, Joel 2 e Atos 2, Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Então, quando a gente fala em sonho, tem pessoas incrédulas que pensam assim: ah, pastor, está falando de sonho, ah, isso, aquilo. Pessoas ignorantes. Outras dizem assim: ó, ah, eu só acredito na Bíblia. Então você é muito ignorante, né? Essa é uma pessoa que diz isso. Se você só acredita na Bíblia, e a Bíblia diz que o sonho é profético, que o sonho é de Deus, que o sonho é uma forma de Deus se comunicar com os homens, então você não acredita na Bíblia, porque você nem conhece a Bíblia. Então as pessoas precisam entender e discernir isso. Quando é um sonho da carne, quando é um sonho perturbador até do inimigo e quando é um sonho espiritual de Deus, certo? E eu vou mostrar para vocês agora um sonho que eu recebi, mas antes eu quero fazer um parênteses. Eu fiz na última live até um vídeo onde eu mostrei para vocês, isso foi também em vídeos anteriores do canal, que uma pessoa, eu tinha dado o nome do meu filho, certo? Dei o nome do meu filho, só eu e minha esposa sabíamos, mais ninguém sabia. Nem meu sogro, nem minha sogra, nem meu pai, ninguém sabia. Nem meus irmãos, ninguém sabia. Uma determinada irmã foi lá no meu canal, num determinado vídeo. Sonhei que o seu filho se chamava Noá. Um nome incomum. Não é Pedro, não é Marcelo, não é Tiago, não é João. Um nome incomum, começa por aí. E aí eu recebi como uma coisa absurda. Eu e minha esposa estavam esperando meses uma confirmação e não tinha. E nós estávamos quase indo para o hospital e para cartório sem ter nome, porque eu queria que Deus falasse, porque Deus falou nos 2 primeiros filhos que eu tive. E aí passou esse episódio, eu entrei em contato, ela me relatou onde eu morava, tudo que Deus mostrou para ela, ela tendo uma visão de cima da minha casa. Presta bem atenção, de cima, Deus mostrou tudo. Passou umas semanas, eu mostrei isso já também na live anterior. Eu e a minha esposa, nós tínhamos marcado a data da cesárea no hospital, dia 27 de dezembro. Só que eu e a minha esposa, a gente sempre teve. Quando meu primeiro filho nasceu com 35 semanas. A minha esposa teve um descolamento grave de placenta, né? Foi uma experiência que olha, não quero passar de novo, né? Eu peguei o rush das 6 horas da tarde até chegar no hospital, era alguns quilômetros, e com risco para minha esposa e para o bebê. Então a gente meio que traumatizou naquela oportunidade. Veio a minha segunda filha, Natália, foi uma bênção, nasceu perfeitinha, assim, na hora certa. Os 2 nasceram perfeitos, graças a Deus. Meu primeiro filho nem precisou de UTI, mas foi, segundo a médica mesmo disse: olha, um risco para a criança e um risco para o bebê, o que aconteceu, né? Então isso aconteceu na primeira gestação. E aí na terceira gestação do meu filho, agora, do Noah, a gente sempre fica, né, com aquele sentimento, com aquele pensamento: poxa, será que vai acontecer de novo? O que será que causou isso, né? Aquilo que aconteceu na primeira, mesmo tendo passado por uma segunda gestação muito boa. Então a gente sempre fica com aquele
receio, com aquela preocupação. E aí, quando nós estávamos ali com umas 30 e poucas semanas, né, a gente esperava, né, que o parto realmente fosse realizado lá por 37, 38 semanas, né? E não antes, para a gente não ter nenhum problema. E depois que essa irmã revelou toda essa questão aí do nome, tudo assim por diante, passou umas 2 semanas, ela sonhou de novo comigo. E ela revelou exatamente o dia que o Noah ia nascer, coisa que ninguém sabia. Vou dizer para vocês quem sabia. Eu e minha esposa, o hospital, a médica e meu irmão que ia ficar com os meus filhos enquanto a gente estivesse no hospital. Só, mais ninguém. E ela me contou o sonho, me mostrou, mostrei prints para vocês que ela escreveu lá que eu sonhei com você, que você estava com seu bebê no colo, com o Noah, e você estava todo feliz e eu dizia, que dia é hoje? E você dizia, hoje é dia 27 de dezembro, e o número 27 te circulava. Ou seja, presta atenção, o ano tem 365 dias, a probabilidade de você acertar um dia é menos de 0,3%, é igual ganhar na loteria. Deus mostrou exatamente o dia. Quando ela mostrou eu fiquei assim, estarrecido, eu pensei, não, aí é demais, aí não tem como. É muito absurdo, é só Deus para fazer um negócio desse. Então, o primeiro sonho foi o nome, a localidade onde eu morava, com detalhes que eu mostrei para vocês aqui. O segundo sonho foi o dia do nascimento do meu filho que ninguém sabia. E ela falou sem eu falar para ela, lógico. Ela sonhou. E agora, por incrível que pareça, na noite passada, ela teve um terceiro sonho comigo e com a minha esposa. E agora eu vou mostrar esse sonho para vocês, tá? Vou mostrar esse sonho. Presta atenção. Quero que vocês ouçam e entendam e discernam espiritualmente. Vou passar aqui. Por que eu dou crédito? Porque o sonho é espiritual e teve esses dois precedentes. Teve esses dois precedentes que são humanamente impossíveis de acontecer. Certo? Ó, vou passar para vocês o sonho aqui, tá? Prestem atenção. Bom, o sonho foi exatamente assim. Eu chegava em frente a uma igreja, mas era uma igreja assim, um mega templo gigante, gigante. E tinha uma porta lateral por essa igreja. Eu entrava por ela, porta lateral. E quando eu entrava, eu olhava assim para ela, era muito comprida, e eu só via os bancos, aqueles bancos de madeira, como tem nas igrejas normalmente, né? Só que eu não via pessoas, então conforme eu ia andando para trás, eu via nas fileiras assim, as pessoas, cada uma ajoelhada nesses bancos, cada uma no seu banco ajoelhada. Sabe daquela forma quando a gente chega na igreja para cultuar, que a gente primeiro ajoelha, faz a nossa oração, depois a gente senta para esperar o culto? Então as pessoas estavam ajoelhadas assim. Só que elas ajoelhadas, viradas para o banco, só que cada uma tinha nas mãos um livro, acho que era Bíblia, eu acredito ser Bíblia. E elas comiam, mas comiam assim, igual a gente segura um alimento nas mãos e morde um pedaço, mastiga, come e depois engole. Mastiga bastante e engole. E vai comendo os pedaços, e vai comendo. Todas elas, a igreja toda. Você não vê nenhuma cabeça de uma pessoa, ninguém em pé. Você só vê aquelas pessoas. E conforme eu ia andando, ia vendo as fileiras, todas as pessoas da mesma forma. Ajoelhadas, viradas para trás, cada uma no seu banco. E comendo. Eu acredito ser uma Bíblia, por estar dentro da igreja. E comia e mastigavam, até terminar. E eu indo andando, e aquele mega templo gigantesco, muito grande. E quando eu cheguei, olhei de um determinado lado, eu vi um círculo de pessoas, assim, uma roda muito grande, com milhares de pessoas, muita gente. E eu fui me aproximando. E eu me aproximando daquele círculo de pessoas, em um determinado lugar dentro dessa igreja, desse mega templo. E cada fileira que eu passava era do mesmo jeito, as pessoas ajoelhadas e comendo,
para mim acho que era uma Bíblia, e mastigava e mastigava. E quando elas terminavam de comer, elas encostavam as cabeças na cadeira, no banco onde elas estavam ajoelhadas e começavam a orar. E orando. Então, conforme eu ia passando para trás cada fileira ia terminando de comer, de mastigar, de engolir tudo aquilo e começavam a orar, na mesma posição que estavam, de joelhos. Em nenhum momento eu vi ninguém sentado, ninguém em pé naquela igreja. Só aquelas pessoas que estavam naquele círculo muito grande de pessoas, num determinado lugar dentro da igreja. Então eu fui chegando próximo dessas pessoas. Quando eu cheguei, era uma multidão. Milhares e milhares. Quando eu cheguei próximo, eu fui abrindo caminho e fui entrando para ver o que tinha ali no meio, o que estava acontecendo. Quando eu entrei, que eu consegui, aí eu via você, exatamente você, e como se fosse um tanque, uma piscina, e você estava batizando aquelas pessoas nas águas. Então eu escutava você falando, né? Você colocava as mãos sobre a cabeça de uma por uma e falava, você se arrepende dos seus pecados? A pessoa respondia que sim, você falava, então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e mergulhava a pessoa na água e tirava. E aquela pessoa saía dali. E entrava outra, e aquela pessoa saía dali. Então, todas aquelas pessoas que estavam naquele círculo em volta de você no meio batizando, eram pessoas aguardando para serem batizadas. E aquele mega templo, aquela igreja gigantesca, com aquelas pessoas todas se alimentando, comendo. Quando acabavam de comer aquilo que estavam nas mãos, que eu acredito ser a Bíblia, elas colocavam a testa, a cabeça no mesmo banco que estavam ajoelhadas e ficavam orando. Era como se fosse uma grande vigília. Ninguém se levantava. Então, eu ficava vendo aquilo e você batizando. Aí, num determinado momento, eu falei para você, mas eu não vim aqui hoje porque teria um batismo. Eu vim aqui hoje porque seria a apresentação do seu filho. Seria a apresentação do Noah a Deus, apresentar a criança. E por que está tendo esse batismo? Você não vai apresentar ele? E nesse mesmo momento eu via ele próximo de você, o tempo todo, deitadinho dentro de um carrinho, acredito que seja. Ele estava sempre ali, todo de branquinho. E você batizando, e eu te perguntava, mas eu não vim aqui hoje. Não teria batismo, teria a apresentação do seu filho. Aí você falava para mim, mas a apresentação dele pode esperar, porque ele já é um anjinho, ele não tem pecados. Eu preciso terminar de batizar essas pessoas. Eu preciso terminar isso aqui. A apresentação dele fica para depois. E você batizando. E o que acontece? Conforme você batizava todas aquelas pessoas, iam terminando aquelas que eu via lá no início, quando eu entrei na igreja, que estavam sentadas na cadeira, nos bancos, ajoelhadas, e comendo, engolindo, e se alimentando. Depois começavam a orar. Cada uma daquelas pessoas levantava e entrava na fila do batismo. Então, ia esvaziando as fileiras. E chegavam na fila do batismo, sabe, todo aquele ritual com todos eles, e isso, o tempo foi passando, até que todo aquele templo gigantesco foi esvaziado, e aquelas pessoas, na medida que você batizmiam, desapareciam, e a igreja ficou vazia. Aí você pegou seu filho, subiu no altar, eu fui próximo de você, e fiquei olhando. Perdão. Cortou aqui, peraí. E fiquei olhando. Aí sim, você falou, você ergueu ele para os céus. Ele estava todo de branquinho, você ergueu ele para os céus. Agora sim. Agora é a hora que eu vou batizar o Noah, que eu vou apresentar o Noah a Deus. E você fez a apresentação, né? Apresentou ele a Deus, entregou ele nas mãos de Deus, para Deus cuidar. Só que nesse momento, a sua esposa estava parada naquela porta, na mesma porta que eu entrei. E eu falei, mas por que ela não está aqui com ele no altar, apresentando a criança? O que é que ela está fazendo na porta?
E eu saí, depois que você apresentou o Noah, eu saí, fui até a porta e falei para ela, falei, mas o que é que você está fazendo nessa porta? E quando eu olho para fora, já tinha aquela fila de pessoas para entrar. Ela falou, eu estou aqui para receber essas pessoas que já estão entrando novamente. Era como se fosse um círculo, né? Não parava. Esvaziou naquele momento. Você fez a apresentação do seu filho. E logo em seguida, ela estava na porta recebendo outro grupo de pessoas que estavam entrando. E cada pessoa que ia entrando, iam fazendo a mesma coisa. Cada um ajoelhava, cada banco da igreja começava a comer, se alimentar. E orava, 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 e a igreja foi enchendo tudo novamente. E você começou a fazer aquele círculo novamente, você fazia aquele batismo. Então era o mesmo ritual. E eu saí pela mesma porta que aquelas pessoas entravam. E quando eu saí, assim, ao meu entender, eu acredito que eu já estava indo embora. Quando eu saí, depois que eu vi tudo aquilo, eu olhava assim, em volta da igreja, era uma igreja física, né? Um templo de verdade, muito grande. Aquela fila de pessoas o tempo todo entrando, assim, não tinha fim, você não via o fim das pessoas, elas entravam. E em volta, assim, da igreja toda era um nada, assim, só tinha igreja no meio, em volta, como se fosse um jardim, um gramado aberto, descampado, assim, não tinha casas, não tinha prédios, não tinha carro passando, não tinha gente, a não ser aquelas pessoas da fila. Aquele gramado, assim, isso ali naquele meio. E aquela fila, e eu falava, meu Deus, mas essa fila não tem fim. E ela na porta recebendo as pessoas, e as pessoas entrando, eram idosos, crianças, jovens, adolescentes, as pessoas entrando, e não tinha fim. E foi dessa forma, e eu ia saindo, eu me retirava, eu ia embora, ia me retirando, e eu ainda ia olhando para trás, e sempre da mesma forma, só via lá de longe, assim, aquela igreja imensa no meio, nada em volta dela, nada, e aquela fila o tempo todo. E foi dessa forma, eu acordei. Claro que a gente sonhando, né? Tem um detalhe ou outro, demora mais o sonho, mas foi exatamente dessa forma. Gente, olha só, presta atenção. Vou falar para vocês entenderem, tá? Presta bem atenção. Quem prestou atenção no sonho, antes disso, tudo que eu falei para vocês, eu me lembrei. Essa mesma pessoa teve um sonho comigo e ela relatou exatamente como estava dentro da minha casa. Ela nunca entrou aqui, ela nem conhece nem a minha cidade. Então, foram 3 sonhos assertivos desde o início, e esse é o quarto. O que que ela sonhou nesse quarto e último sonho? Ela sonhou com um mega templo, gigantesco, né? Como vocês viram, pessoas que entravam nesse templo ajoelhavam e, virada para os bancos, comiam a Bíblia. O que que significa isso? Comendo a palavra, se alimentando da palavra. E essas pessoas que se alimentavam da palavra, logo depois iam até mim, onde eu realizava o batismo. O que que o batismo significa? O batismo significa a salvação, ou seja, as pessoas, as milhares, os milhões, né? Milhões de pessoas que comiam do que eu trazia todos os dias, né? Comiam da palavra, da Bíblia, elas automaticamente, né? Eram levadas ao batismo e desapareciam. Por que que desapareciam? Porque iam para a eternidade, iam para a salvação. E aí foram filas e filas, né? Milhares, milhões de pessoas dessa maneira, até que a minha esposa estava na porta. Ela chegou até a minha esposa e disse: escuta, por que tu está na porta? Por que tu não está lá com ele para apresentar o Noah? E eu mesmo disse para ela: olha, o Noah pode esperar, mas as pessoas aqui que precisam receber a salvação não podem esperar. E a minha esposa disse que tinha que ficar na porta porque já tinha filas e filas e filas de milhares e milhões de pessoas esperando para entrar. Tem uma simbologia física esse sonho também, mas tem principalmente também uma simbologia espiritual, ou seja, as pessoas que estão recebendo da palavra, que estão aceitando a palavra, que estão guardando, como a Bíblia diz, esse negócio no coração,
elas estão comendo da palavra. E essas que estão comendo da palavra diretamente estão aceitando aquilo que o Senhor está mostrando, aquilo que o Senhor está revelando, aquilo que o Senhor está avisando, está anunciando, que a hora está se aproximando. E elas estão automaticamente indo em direção ao batismo e depois em direção à salvação. E são milhares, são milhões de pessoas todos os dias, entendeu? Todos os dias. Então o que Deus está fazendo e está mostrando é que Ele está fazendo uma obra de salvação tremenda, tremenda, né? Tem alguns significados ali da grama que eu entendi perfeitamente, né? Mas não é isso que eu quero me focar com vocês da parte física do sonho, da parte assim, né? Real do sonho em termos práticos, né? Materiais. Eu quero me fixar na parte espiritual. Então você consegue perceber que ao mesmo tempo é quase que excludente. As pessoas que não recebem, as pessoas que não aceitam, as pessoas que querem divergir, as pessoas que querem contender, que querem discutir, que querem, sabe, teimar, seja as pessoas que podem estar aqui assistindo os vídeos, ou as lives, ou até familiares, essas pessoas, nada foi relatado no sonho, ou seja, elas não estão nesse mega tempo, nessa mega arca, entrando para o caminho da salvação, entendeu? Então isso é muito profético e muito tremendo, né? Eu fiquei muito impactado com esse sonho, porque mostra realmente que a obra de salvação é agora e ela está acontecendo nesse exato momento que vocês estão me escutando, entendeu? Nesse exato momento que vocês estão me escutando. Se você está escutando e está guardando esse negócio no coração, você está comendo dessa Bíblia, para depois o batismo, né, como uma simbologia de um novo nascimento, e depois para a salvação. As pessoas desapareciam, as pessoas eram arrebatadas, certo? Desaparecer nada mais é do que uma simbologia do arrebatamento. Então, tudo isso acontecendo agora, ou seja, muito forte, muito próximo. Então é muito tremendo, eu quero que você entenda e discirna o que a gente está mostrando aqui.